Aqui estão vários detalhes presentes em objetos comuns que têm utilidades que nem todos sabem. Vamos começar com um detalhe ao qual nunca prestamos atenção, mas que todos já viram: o buraco na ponta da tampa da caneta Bic. Você viu esse objeto toda a sua vida e nunca parou para prestar atenção sobre este buraco insignificante na tampa dela. Na verdade, o motivo pelo qual os fabricantes colocam este buraco não é por conta da forma. Vamos supor que você esteja mastigando a tampa da caneta e de repente você sem querer engole a tampa. Infelizmente isso acontece especialmente com as crianças. Bom, se o pedaço de plástico ficar preso na sua garganta, este pequeno buraco vai te salvar. Ele vai permitir que o ar circule um pouco, evitando que você se engasgue até a morte. Além disso, isso não é específico da marca. São padrões internacionais de segurança que devem ser cumpridos. Dito isto, esta pequena abertura tem outros usos menos óbvios. Por exemplo, impede que a tinta seque por falta de ar ou facilita o deslizamento da tampa, deixando o ar escapar. Ao comprar certas peças de vestuário, os clientes às vezes ficam surpresos ao receber uma amostra do tecido em uma bolsa laminada ao mesmo tempo. Isso pode ter acontecido com você. Naturalmente, os compradores estão curiosos em saber por que lhes é oferecido este traje. É para preencher uma possível laceração? Não exatamente. No entanto, estas amostras têm um propósito preventivo. São simplesmente uma forma de conhecer o material do casaco, camisa ou vestido comprado. É um meio de experimentação em pequena escala. A amostra ajuda você a encontrar o método mais adequado para lavar suas novas roupas com segurança. Desta forma, você vai evitar degradá-la. Agora vamos falar sobre os tênis mais conhecidos do mundo, a Converse. Possuir um par destes tênis é quase uma necessidade quando se está no ensino médio. Embora esses tênis tenham saído de moda até certo ponto, eles ainda são vendidos bastante. No entanto, um item tão comum tem um detalhe misterioso. Talvez você já tenha notado, mas nos dois lados do tênis tem dois buracos, separados por alguns centímetros. No início pode parecer um elemento decorativo, mas não é. Eles têm uma função, que não só limitam a transpiração dos pés, mas para ajustar melhor o sapato ao seu pé. Os dois orifícios são colocados lá para poder inserir os cadarços. Com a ajuda de uma manobra especial, inseridos os cadarços em os furos, começando pelos dois furos laterais, você consegue ajustar o sapato. A palavra Converse vem da Converse Rubber Shoe Company, fundada em 1908 por um homem chamado Marcus Mills. A razão pelo qual ele deu o nome de Converse a estes sapatos é porque sua mãe tinha o mesmo nome. Durante esses anos, a empresa Mills vendeu botas com sola de borracha antiderrapante para evitar que escorregassem. Se você tiver um par de Converse, não hesite em tentar este truque. Você vai estar mais confortável neles. Você já ficou impressionado com o formato de uma garrafa? Você deve ter notado que o fundo é côncavo. Mas, como nos casos anteriores, você nunca procurou saber o porquê. Você diz a si mesmo que este detalhe deve ser importante, como se encontra em todas as garrafas de vinho, com algumas exceções. No entanto, o fundo oco das garrafas tem um motivo. Vamos voltar ao século IV para encontrar a primeira aplicação desse processo. Na época, as técnicas de sopro em vidro eram rudimentares e os fabricantes de garrafas tinham dificuldades em produzir fundos perfeitamente planos. Além disso, a concavidade do fundo estabilizou as garrafas e foi mais fácil colocá-las sobre uma mesa. O método era, portanto, mais prático e econômico, e tem sido utilizado durante muito tempo. Hoje em dia, o sopro de vidro evoluiu consideravelmente, mas o esvaziamento das garrafas permaneceu o mesmo. A ação de esvaziar a base é conhecida como esmagamento no jargão comercial. Também permite uma melhor distribuição da pressão do gás carbônico em garrafas de vinho espumantes, como o champanhe. Você provavelmente já notou, nos seus jeans, botões de metal aparentemente inúteis fixados em certos lugares. Quer saber para que serve? A razão é bem interessante, e como no caso anterior, você vai ter que voltar no tempo. No século XIX, quando os jeans tão famosos hoje haviam acabado de nascer, os usuários desses jeans reclamavam que os cantos dos bolsos se partiam com muita facilidade. E de fato, algumas dobras do tecido eram frágeis, especialmente os bolsos, que eram manuseados e utilizados toda hora. O alfaiate Jacob W. Davis surgiu com a ideia de inserir rebites de couro nos bolsos em outras áreas vulneráveis. Ele fez parceria com o estilista Levi Strauss para patentear a invenção, já que seus próprios recursos eram insuficientes. Mais tarde, o uso de rebites se tornou uma característica universal do jeans, ou seja, a história deles é inseparável da história dos próprios jeans. Levi Strauss e Davis são considerados os inventores, e graças a ele que este tipo de jeans se tornou um sucesso mundial. Levi Strauss nasceu na Baviera e se mudou para São Francisco aos 18 anos de idade para trabalhar como um comerciante de tecidos. Ele fez uniformes de trabalho para mineiros e lenhadores, e projetou peças de vestuário que tinham as características de roupas de trabalho.
como um corte laco, um tecido forte e resistente e bolsos para ferramentas. Foi na década de 30, nos Estados Unidos, que o jeans alcançaria um amplo público, não apenas os trabalhadores. Os jeans se tornaram muito popular entre as mulheres, estudantes e artistas americanos. Alguns anos mais tarde, eles foram introduzidos na Europa e conquistaram uma clientela maior para se tornarem a peça de vestuário essencial que conhecemos hoje. Voltando aos rebites, é verdade que eles são muito menos necessários hoje do que no tempo de Davis Strauss, já que o jeans é usado muito menos. No entanto, este elemento ainda adorna frequentemente nossas calças. É fácil imaginar uma bola de golfe. Não é completamente lisa, e se você olhar com atenção, vai notar que ela tem covinhas finas distribuídas uniformemente por sua superfície. Você pode pensar que isso se deve a razões aerodinâmicas, mas antes, vamos falar sobre a origem fortuita da textura especial das bolas de golfe. No século XVIII, estas bolas foram feitas de uma maneira bastante surpreendente. Eram feitas de pedaços de couro de vaca recheados com penas de pássaros e costuradas à mão. Mas nada que utilizavam depois atendia às exigências dos golfistas. As bolas tinham trajetórias insatisfatórias. A bola não voava longe o suficiente. Entretanto, se observou que quanto mais o jogo avançava, mais ele melhorava, porque a bola se tornava mais áspera. O atrito com o ar é reduzido assim, e portanto não é diminuído em sua trajetória. Isso é muito conveniente para os praticantes do esporte. No século XX, a indústria popularizou assim as bolas de golfe, e então se tornou obrigatória e faz parte das normas a serem respeitadas no esporte. No mundo do vestuário, há muitos detalhes, óbvios ou pouco perceptíveis, que têm uma utilidade insuspeitável. Já falamos de jeans, falamos de conversas, agora vamos olhar as camisetas. Você deve ter notado na parte de trás da sua camisa um pequeno laço. Isso se chama de cordão de tração. Os marinheiros tiveram a ideia de pendurar suas camisas com mais conforto. Este pequeno acessório foi tão útil que foi incluído em todas as variedades de camisas que foram feitas, desde as mais baratas até as mais luxuosas. Os trabalhadores usavam este cordão para pendurar as camisas em seus armários e os esportistas em seus vestiários. Também evitaria rugas ao pendurar a camisa após a lavagem. Como os ferros não eram tão convenientes e eficientes, o cordão tornou a vida deles muito mais fácil. Hoje em dia, é mais comum usar cabides para armazenar as camisas, mas o pequeno laço ainda existe nas nossas camisetas. No carrinho de compras que você pega no supermercado, há um pequeno detalhe que você ignora, porém, ele facilita a sua vida. Você não percebe quando está em sua lista de compras vendo o que precisa. E na cesta de compras, há ganchos que são úteis para os clientes que desejam carregar a sua cesta corretamente. Estes ganchos simplesmente lhe permitem otimizar o espaço. Ao pendurá-los em sacos, você libera espaço no fundo e pode colocar com segurança produtos frágeis, como ovos. Isto seria ótimo para qualquer um que precise comprar muitas coisas. Entretanto, se você for uma mulher, não deve pendurar sua bolsa nela, pois seria muito fácil para um ladrão pegar ela ou roubar o que está dentro sem você ver. Este dispositivo é destinado apenas para os sacos de compras, caso você tenha falta de espaço. Esta é uma informação que pode ser útil para você. Agora vamos voltar nossa atenção para a roupa íntima feminina, ou seja, para as calcinhas, cujo design é mais complexo do que imaginamos. Esta roupa íntima protege as partes, que são uma área sensível. É por isso que os fabricantes tiveram uma ideia engenhosa. Já notou que elas têm um bolso no meio, como se fosse um forro? Já se perguntou o motivo? Bom, este bolso é um reforço. Geralmente é feito de algodão e evita esfregar e contato prolongado entre a área íntima e tecidos irritantes, como o laço, por exemplo. Ele proporciona às mulheres proteção higiênica, sem a qual as infecções seriam mais frequentes. As crianças adoram pirulitos e talvez você também goste. Se for assim, você deve ter percebido que no final do pirulito, no final do cabo dele, tem um pequeno buraco. Bom, para que serve ele? Uma pista para a resposta pode ser encontrada no primeiro caso que vimos. Todos aqueles que mastigaram um bastão por um longo tempo depois de engolir todos os doces podem imaginar este pequeno buraco. Na verdade, tem várias utilidades. Permite aplicar melhor os doces. Os fabricantes derretem o açúcar neste pequeno furo para que o caramelo fique bem fixado. E o segundo objetivo é a segurança, como as tampas das canetas. Ela evita o asfixiamento acidental caso as crianças engulam elas. Se você notar, todo o bastão é oco, para evitar isso. As garrafas plásticas, sejam elas de água doce ou limonada, contêm um pequeno detalhe que talvez você não tenha notado. Abra a garrafa e veja a tampa de plástico. Existe um disco macio e transparente, do mesmo diâmetro da tampa, que é aparentemente supérfluo. Este disco não é essencial, mas é melhor tê-lo. Se você remover, ainda pode fechar a garrafa, mas não hermeticamente. Se você virar a garrafa de cabeça para baixo, o líquido pode vazar através da rolha. Portanto, o disco é um item muito útil quando você quer colocar a garrafa em uma pasta ou mochila. Além disso, se for uma água com gás ou refrigerante, o disco permite que o gás no líquido seja bem preservado. Agora, conte pra gente nos comentários qual desses detalhes você mais
ficou surpreendido. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de nos dar um like e se inscrever no canal.